Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E hoje estou aqui para conversar com vocês o segredo de eu ter me casado aos 20 anos de idade. Bom, primeiramente, para vocês entenderem, esse desejo de casar, de construir uma família, não veio do nada. Quando eu tinha lá para os meus 16 aos 17 anos, eu tive um processo de conversão. Eu sempre nasci em um berço católico, mas naquele exato momento era como se a venda que estava nos meus olhos tivesse caído e eu podia de fato compreender o que precisava ser compreendido. Antes era muito vago pra mim. Antes eu ia na igreja porque era uma obrigação. Antes eu rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de dormir porque simplesmente eu fui educada a isso. Mas nessa época da minha conversão, eu de fato senti ali o chamado, o desejo, né, de viver com Jesus, de fato viver a fé católica. E então foi ali um processo em que eu também estava ali descobrindo a minha vocação. Porque antes disso eu não via uma opção à vida religiosa, mas depois disso que a gente sente aquele amor por Jesus, né? E se passa pela nossa cabeça, e se a minha vocação for religiosa? Se passa pela nossa cabeça isso, tá? Eu acredito que grande parte das mulheres que são esposas, que são mães, já passaram essa dúvida por este pensamento, né? E ali eu fiquei discernindo até que um tempo eu falei, não, eu preciso, pra mim, de fato saber se a minha vocação é matrimonial, eu preciso conhecer a mim, ou se é religiosa. E, de fato, eu fui observando ali nos meus traços, as minhas aptidões, os desejos do meu coração. Porque muitas vezes pensamos que a nossa vocação precisa vir uma luz do céu e falar: Clara, sua vocação é essa. Clara, você vai casar com fulano. Não, e não é assim. De fato, é uma decisão que deve partir de você, que deve partir de mim. Então, olhando para mim, eu observei que desde pequena eu brincava com boneca, eu amava brincar que eu era mãe, que eu era esposa, que eu era dona de casa, que eu fazia comidinha. Desde sempre eu gostava muito de cozinhar, de preparar ali comida para minha família. Então eu fui percebendo essas aptidões mesmo, esses traços ali meu, que estava ali basicamente às claras, mas faltava uma atenção para mim perceber, né? Então eu fui percebendo que a minha vocação era matrimonial, que de fato meu desejo era ser uma esposa, era ser uma dona de casa, era ser mãe, se assim Deus conceder essa graça. Então eu vi que essa era a minha vocação. Eu cheguei a namorar por um tempo com um garoto, só que não deu certo. E quando não deu certo, não se passou pela minha cabeça, não, será que mesmo minha vocação é matrimonial? Não, porque de fato já tinha vindo essa confirmação, era uma decisão que já estava cravada no meu coração. Mas depois de 1 ano e meio, basicamente, eu vim a conhecer o Nicolas. Basicamente, antes de ir para o Instagram, eu tava passando pelo Facebook e eu vi uma foto dele. Eu pensei, que garoto culto, que garoto bonito nessa capa, né? E eu entrei. E aí eu saí e falei, não, saí. Outro dia eu fui entrar no Facebook e vi novamente a foto dele. Eu pensei, poxa, e agora? Que lindo gato. Aí eu abri o perfil dele e vi que ele tinha um link, né, do Instagram logado ali nas suas descrições. E eu entrei no Instagram dele e achei, que carinha interessante. Ele tinha postado algumas fotos, né, eu gostei dele, eu falei, gostei dele, comecei a segui-lo. E logo depois eu percebi que ele me seguiu de volta, mas ficou por aí por um determinado tempo. Isso foi, se eu não me engano, outubro, novembro de 2022, tá? Em janeiro de 2023, eu fui lá para Catanduva, onde a antiga cidade onde minha irmã morava, para passar uma semana ali nas férias, né? E ele interagia ali em alguns stories no meu Instagram, mas não ficava só ficava por isso mesmo. Eu respondia, aí ele curtia e parava de mandar. Aí ele interagia, eu curtia, enfim, não tinha um diálogo, não evoluía para mais nada. E aí eu falei, tá, não sei, acho que ele não tá interessado, né? Porque não tá evoluindo pra mais nada. Mas foi quando, dia 18 de fevereiro, ele respondeu um story meu
em que eu postei um vídeo da Suíça muito lindo de uma paisagem, e ele respondeu falando assim: você sabia que na Suíça você só pode dar descarga até 10 horas da noite? Aí eu fiquei, quê? E a partir daquele momento, nós nunca mais paramos de conversar. Dia 19 de fevereiro, nós nos conhecemos pela primeira vez na Igreja Boa Morte da Nossa Senhora de Assunção, da minha cidade. Nós nos conhecemos pela primeira vez, então na missa nós nos cumprimentamos, depois cada um foi embora. Continuamos a conversar até que ele me chamou para sair. Uma semana depois, dia 11 de março, quase um mês depois, basicamente, a gente saiu, né, pela primeira vez, que foi dia 4 de março. Nós fomos para uma igreja em Santa Cruz, aqui da minha cidade, ele me fotografou, eu fotografei ele, foi assim, muito mágico, de verdade. Depois nós almoçamos juntos e uma semana depois, dia 11 de março, ele me pediu em namoro. Então assim, Clara, mas não é definitivamente muito rápido, uma semana você já... Não, nós ficamos conversando ali por uns 2 meses, ele me pediu, a gente saiu uma vez e ele me pediu já em namoro. Por quê, gente? Qual que é a visão da nossa cabeça? Tá? Namoro é pra conhecer. Então, as pessoas têm essa ideia de que você precisa conhecer a pessoa, beijar, ficar, né, que as pessoas falam, por 1 ano, pra aí depois pedir em namoro, pra aí depois de 10 anos casar. Não, gente. Tá? Qual que é a nossa visão? Que de fato o namoro é pra conhecer, tá? Então ele me pediu em namoro para que ele me pudesse me conhecer e eu pudesse conhecê-lo, para que de fato observássemos um no outro as qualidades, os defeitos e se ele se encaixaria para ser um esposo para mim e eu para ser uma esposa para ele, tá? É claro, ele não seria o José perfeito, o José de Maria, e eu não seria a Maria do José, tá? Mas é de fato você olhar ali os valores, os princípios se batem um com o outro. Então eu tinha muito em mente isso, tá? Quais que são os meus valores inegociáveis? Castidade, família, abertura à vida. Eu tinha todos os meus valores e ele também tinha os seus valores. Então, desde quando, antes mesmo de ele me pedir em namoro, nós conversávamos sobre os valores, sobre os princípios e fomos ainda descobrindo muito mais sobre o um e o outro durante o nosso namoro, tá? Que isso é muito importante. Então, essa era a nossa visão desde sempre, que nós dois só iríamos iniciar um namoro para conhecer um outro e ele só terminaria ou de 2 formas, ou porque não deu certo, ou porque de fato nós iríamos contrair o matrimônio, tá? Então, nós dois tínhamos esse desejo em nossa vida, ele de se tornar um esposo, um pai de família e eu uma esposa, uma mãe de família. Então, não teria o porquê ser um namoro extremamente longo, tá? O que de fato precisávamos era o quê? Conhecer um ao outro, tá? Ter uma base financeira ali para nós sustentarmos o nosso lar, tudo tendo a realidade diante dos nossos olhos, as responsabilidades que iriam estar à nossa frente e confiar em Deus com a graça de Deus. Isso era o suficiente para nós cumprirmos a nossa vocação. Então, nós namoramos por 6 meses quando o Nicolas ele me pediu em noivado, dia 16 de setembro de 2023. Então, ele me pediu em noivado e o que nós tínhamos em mente, tá? Clara, 6 meses de namoro, que tempo pequeno. Não acho, gente. 6 meses de namoro, eu já tinha certeza que seria com ele que eu iria casar. Na verdade, antes mesmo de começar a namorar com ele, eu já tinha certeza em meu coração que eu ia casar com ele, porque... Enfim, gente, então nós ficamos noivos e o que nós tínhamos em mente? Nós não queríamos um noivado super mega longo, tá? Por conta do que? Nós já tínhamos em mente, como eu falei pra vocês, da nossa vocação, o que nós queríamos. E, sobretudo, um valor ali que é a virtude da castidade. Então, a castidade, como vocês sabem, quando você vai conhecendo a pessoa, você vai namorando, de fato se torna algo muito difícil de ser vivenciada, né? Nós não somos de ferro, nós somos seres humanos, né? Então se torna algo muito difícil de ser vivenciado. Então, nós não sabíamos que o noivado não deveria ser longo, justamente para preservarmos, justamente porque nós não queríamos pecar, tá? Por mais que seja muito difícil, nós somos seres humanos. Então, nós estabelecemos uma data, nós sabíamos que seria para o ano que vem, dia 16 de setembro, e marcamos o casamento para dia 13 de julho. E hoje já é dia 24 de julho, então faz aí um pouquinho mais de 10 dias, faz 11 dias que estamos casados. E sim, gente, é uma alegria, é uma bênção. E eu posso estar gravando outro vídeo para contar pra vocês como tem sido a minha experiência de casada e contar tudo detalhado, mas enfim.
foco para o tema desse vídeo. Então nós marcamos para dia 13 de julho do ano que vem. Então quando noivamos faltava exatamente 9 meses e uns dias aí, quase 10 meses, pro casamento. Então nós tínhamos pé no chão, tá? E além do pé no chão, é claro, confiávamos na providência divina, porque tudo na vida é incerto. A gente não sabe se o emprego que a gente tá hoje, nós estaremos ainda no dia seguinte, tudo na vida é incerto. Então, de fato, nós também precisamos confiar na providência divina, tá? Além de ter esse pé no chão. Então, esse foi um ponto necessário para eu estar falando para vocês, porque nós não seguimos só na emoção, tá? Mas com base na razão, com base no discernimento, com base ali em muita reflexão, a decisão de nos doarmos um para o outro. Então, esse é o segredo para eu ter me casado com 20 anos de idade. É eu ter o desejo de ser esposa, ter o desejo de construir uma família e de nada mais, nada menos do que me doar, servir ao Nicolas, à nossa casa, aos nossos futuros filhos, se assim Deus quiser. E por meio desse ato de serviço, adorar a Jesus, adorar a Deus, tá? E alcançar o céu e a santidade, porque é para isso que nós estamos aqui nesse mundo, para adorar a Deus, alcançar o céu e a santidade. Então a vocação, ela nada mais, nada menos seja ela matrimonial, seja ela religiosa, um caminho para chegarmos até Deus, para chegarmos até o céu. E esse foi o caminho que eu escolhi para minha vida. E tá sendo uma estrada, um percurso maravilhoso. Por mais que ainda sejam, 11 dias, tá sendo maravilhoso. Eu tenho certeza que nós construiremos muito mais aí pela frente, muito mais história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conhecido um pouquinho mais aí sobre mim pelo Nicolas, que eu tenha inspirado você, que você tenha compreendido tudo que eu tenha dito aqui durante o vídeo, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo porque me ajuda demais, de comentar aqui também a sua experiência, o que você achou. Eu gosto muito quando vocês interagem nos vídeos, isso é muito legal, eu sempre gosto de estar comentando, curtindo os comentários de vocês, tá bom? Não esqueça também de me seguir no Instagram, que é @clara_miano. E até o próximo vídeo. Tchau!